Olá, aqui é a Pamela do Desvendando o Sorvete. Desvendando o Sorvete para quem ainda não conhece, e para quem conhece também só para reforçar, que é um projeto criado para ajudar sorveteiros, pessoas que estão querendo entrar no ramo de sorvetes, a entender mais sobre o produto, sobre o sorvete, sobre o processo de fabricação, sobre fatores que afetam a qualidade do produto, tá? E quando a gente fala de qualidade do produto, a gente pensa que nós produzimos, as empresas produzem produtos para os clientes, né? Pensando em gerar valor para os seus clientes. Você já ouviu falar nisso? Valor para o cliente? De uma forma assim bem sucinta e rápida de entender, o valor é algo percebido pelo cliente como custo-benefício. Tá aqui no quadro. Custo-benefício porque é aquilo que ele entende que vale a pena pagar para ter, tá? Assim, de uma maneira bem sucinta. É basicamente isso, né? E algumas pessoas entendem que o custo-benefício está muito atrelado ao poder aquisitivo mesmo delas. Elas até gostariam de consumir algo mais caro, mas na verdade, o custo-benefício para ela está muito atrelado só ao custo. Ou ela pode pagar por aquilo que é mais barato e talvez não tenha tanta qualidade, ou ela vai ficar sem. Então, está muito relacionado com o poder aquisitivo. No entanto, outras pessoas elas já podem pagar mais por um produto. Elas entendem que é mais caro, só que elas acham que vale a pena mesmo assim, porque tem uma qualidade superior, porque oferece aquilo que ela entende como benefício. E aí aqui a gente tem mais explícito o custo-benefício, não atrelado apenas ao custo, mas muito também ao benefício. Quando se tem um poder aquisitivo maior, se pode pagar mais por algo que é mais caro. E por que eu tô falando disso com vocês aqui, né, relacionado a sorvetes, né? Porque você precisa entender que você produz para gerar valor para o seu público. Quem é o seu público? Aqui é um fator muito importante, algo muito importante que você precisa saber. Você precisa saber quem é o seu público. Porque em cima de você saber quem é o seu público, você sabe qual é o máximo que você vai poder vender o seu produto. Se você sabe o valor máximo pelo qual você vai poder vender o seu produto, você sabe qual é a qualidade máxima que você pode ter em cima daquele valor máximo que você pode ter de custo, entende? Essa é a relação. Ah, claro, a gente sempre quer produzir com a maior qualidade possível em cima do nosso produto, mesmo ele tendo um custo mais baixo. Nem sempre é possível ser aquela coisa muito maravilhosa, né? Considerando que a gente não pode investir muito, mas nós precisamos ter essa ideia, nós precisamos saber quem é o nosso público para ver qual é a máxima qualidade que a gente pode ter dentro do nosso limite de custo. E por que eu tô falando disso aqui, né? Porque hoje eu resolvi falar sobre os 3 erros mais comuns ao começar a formular sorvetes, a começar a formular caldas. Comprei uma máquina, estou pensando em comprar uma máquina, resolvi fazer sorvete, mas eu nunca fiz. Quais são os erros mais comuns? E assim, aqui não é uma crítica de forma alguma, tá? As pessoas começam do jeito que começam, às vezes é aquilo que se tem e deu e faz assim. Não é uma crítica. Eu simplesmente quero ajudar quem está começando também, ou quem já faz, talvez também isso possa ajudar quem já produz, a entender que existe uma outra forma, melhor do ponto de vista que pode te economizar tempo, porque você consegue chegar dessa forma mais rapidamente na maior qualidade possível dentro dos seus limites, tá? Então, para cada erro, eu vou te dar uma dica do que você precisa fazer, tá? E assim, o top one, o erro mais comum, e você vai entender por que isso pode ser um erro, às vezes não é, mas pode ser, tem o risco, é, sem dúvida, sair pedindo receitas. Meu amigo já faz sorvete, eu vou pedir receita pra ele, me passa a receita. Gente, aí daí você pode estar se perguntando, mas Pamela, se ele já faz, se o produto dele é bom, por que eu não posso pedir? Você pode pedir. É até interessante essa troca, assim, que a gente vê hoje, sabe? As pessoas trocam mesmo, isso é interessante. Não tem problema. Desde que você consiga checar se essa formulação tá certa. Se você consegue checar, não tem problema nenhum a troca, tá? De receitas. Você pedir a receita para alguém se você ainda não sabe, tá? Por que você precisa saber checar a formulação? Porque
de repente o seu amigo, o seu colega que passou sua receita, ele tem um público-alvo diferente do seu, né? O público dele não é o mesmo. Ele está fazendo receitas, construindo receitas em cima do público-alvo dele, em cima do custo, a maior qualidade dentro do custo que ele pode pagar, que às vezes não é o mesmo custo que você pode pagar. Você precisa ter isso claro, né? Ah, tudo bem, eu me certifiquei de que o nosso público-alvo é o mesmo. Então é interessante, né? Então a gente começa a evoluir. Legal, ele tem uma receita, o público-alvo dele é o mesmo que o meu público-alvo. Qual que é o próximo passo, então? Matéria-prima, tá? Por que que é importante entender da matéria-prima, né? Às vezes, a matéria-prima que o seu colega usa não é a mesma que você pode usar. Aí, se você tem o mesmo público-alvo, por que que não pode ser a mesma? Às vezes, seu amigo tem uma produção maior, então ele consegue comprar em maiores quantidades de matéria-prima, né? Cada matéria-prima, e consegue reduzir o custo ali, tá? Se você está começando, às vezes você não consegue fazer isso, na maioria das vezes você não vai conseguir fazer isso, né? Começar já comprando grandes quantidades. Você vai comprar pouca quantidade. Então, você não consegue reduzir o custo assim como ele consegue no produto. Então, ali, ó, já ficou diferente. A gente tem o mesmo público-alvo, mas a nossa matéria-prima não tem o mesmo custo. Porque eu compro pouquinho e meu colega compra bastante. Além disso, tem a questão da região. Em algumas regiões, né, que são mais próximas de alguns fabricantes de matéria-prima, de algumas fontes, que fazem com que a matéria-prima que chegue até esse colega seja mais barata do que a matéria-prima que vai chegar até você, que faz com que essa matéria-prima esteja mais disponível ali, tenha mais na região, e se for algo mais específico, pode não ser muito comum na sua região. Às vezes na região dele ele consegue encontrar creme de leite de alta qualidade num preço bom, mas na sua região você não consegue comprar creme de leite direto do produtor com alta qualidade, com preço bom, já não é a mesma coisa. Então, entender que matérias-primas podem ser diferentes, você talvez precise usar outro tipo de matéria-prima. Então, a formulação dele já não é a mesma que você deveria usar, né? A não ser que você possa pagar mais por isso, a não ser que você, né, não tenha problemas em depender desse transporte por estar muito longe, enfim, tem que avaliar muitas condições, mas já é diferente. Além disso, né, se o público-alvo dele não for o mesmo que o seu, ele provavelmente vai usar matérias-primas condizentes com o público-alvo dele, né? Então, se ele está fazendo um sorvete de maior qualidade, ele vai tender a usar gorduras do sorvete, ele vai tender a usar leite em pó integral, leite desnatado e não composto lácteo. Então, vai tendo essas diferenças na formulação que já fazem com que essa formulação não seja mais adequada para você. Ou às vezes o contrário, você quer produzir algo com uma qualidade maior, tá? E o seu colega, ele produz algo inferior. E aí também já não vai servir, já não vai ser a mesma a formulação ideal para você. Eu costumo muito falar isso quando as pessoas me perguntam sobre formulações. Não existe formulação ideal geral, que sirva para todo mundo. Porque cada fabricante tem o seu público-alvo, tem o seu custo máximo que pode pagar. Então, vai ter a formulação ideal pro produtor 1, pro produtor 2, nem sempre ela vai ser a mesma. Então, é preciso adequar isso, né? E o problema, assim, um dos problemas maiores também. Digamos que o público-alvo dele é o mesmo que o seu, que a matéria-prima você encontra, você está na mesma região, vocês são de tamanhos parecidos, né? Vocês são pequenos ou grandes produtores, então não tem problema com a matéria-prima, mas e se a calda dele estiver desbalanceada, né? Se vocês lembrarem do balanceamento de caldas, vocês vão lembrar que existe alguns parâmetros para serem obedecidos, né? Eu falo bastante disso. Então, vai existir aqui um teor de gordura, um teor de sólido não gorduroso do leite, um teor de açúcar, né? E vai ter um teor de sólidos totais, estabilizantes e emulsificantes. Normalmente é feito em cima desse teor de gordura. Você vai tendo limites aqui, diretrizes, para você construir o seu balanceamento.
Não quer dizer que você tem que seguir a regra, mas são diretrizes. Dentro daquilo você consegue mais ou menos ter uma calda balanceada, um produto de qualidade, tá? Que não vai dar defeito depois lá no futuro, não vai apresentar cristal grande de gelo, não vai dar sensação arenosa no sorvete. Então, olha quantos defeitos a gente tem, né? Eu fiz um vídeo de defeitos, se vocês quiserem consultar depois. Uma calda não balanceada, uma calda desbalanceada, leva muitos defeitos no produto final. Então tem o problema de, se eu tenho muito sólido não gorduroso do leite, eu começo a sentir o sabor salgado. A lactose pode precipitar da sensação arenosa. Se eu não usei corretamente, né, os emulsificantes, os estabilizantes, começo a não ter uma quantidade de corporação de ar correta, começo a ter formação de grande cristal de gelo lá no congelamento, lá na estocagem depois. Se eu uso só açúcar, pode ser que eu comece a ter uma cristalização desse açúcar na superfície do produto. Então, uma calda desbalanceada leva muitos defeitos de qualidade, gente. Daí essa qualidade vai estar atrelada ao que gera valor para o seu público, entende? Então, é isso que te faz crescer, esse ciclo. Você está sempre melhorando sua qualidade dentro do custo que você pode pagar para gerar valor para o seu público. E assim vai tendo um ciclo, né? Então, por isso que isso é importante. E se essa calda estiver desbalanceada, se tudo aqui for igual, você tem essa calda desbalanceada e você consegue checar que está desbalanceada, ótimo. É a condição ideal. Você sabe formular. Se você sabe checar se ela está desbalanceada. Se você não sabe checar se ela está desbalanceada ou não, você tem que ir para o primeiro passo, que é uma dica que eu vou te dar. A primeira coisa que você deve fazer, então, se você não sabe fazer isso, é aprender a química do sorvete. E aqui você pode estar pensando, meu Deus, química, balanceamento, então é cálculo, é química, eu não gosto disso, eu não sei fazer isso. Assim, calma, você não precisa ser matemático, ser químico, ser engenheiro para saber fazer o balanceamento de caldas. Você não precisa. Você precisa se dedicar, tá? Você precisa fazer esse primeiro passo, que é aprender a química, entender o que é o sorvete. Eu fiz também um vídeo disso, da química do sorvete. Entender para que serve tudo aquilo, como que ocorre a formação daquela emulsão, como é formado aquele coloide, de que forma cada matéria-prima que eu adiciono no sorvete interage ali. Para que eu tô colocando aquilo? Você precisa, é o primeiro passo, você precisa entender de que jeito é formado, para que eu adiciono as coisas. Senão, não faz sentido. De novo, para que eu vou ter balanceamento? Não faz sentido. Se eu não sei para que eu adiciono, se eu não sei o que está acontecendo no produto, tá? Então, por isso que não corra quando você ouve isso, aprender química do sorvete. É importante. É o primeiro passo aqui. Ao invés de pedir receitas, tá? Se você não sabe fazer isso, checar a formulação, você primeiro aprende a química, tá? Essa é a primeira dica que eu te dou. O segundo erro, muito comum, tá? Partindo do princípio que você já sabe a sua calda, você já tem uma ideia do que você quer construir, tá? Qual é o segundo erro muito comum? Usar planilhas prontas de balanceamento de caldas. A gente encontra, às vezes, por aí algumas planilhas prontas de balanceamento, onde você só vai colocar a sua formulação ali dentro e já tem algumas matérias-primas cadastradas e você vai obter os dados do balanceamento, né? Que vão ser esses aqui, né? Gordura, sólido não gorduroso do leite, percentual de açúcar, sólido total, emulsificante, estabilizante. Aí você pode se perguntar, Pamela, se já tem pronta, por que eu preciso quebrar a cabeça para fazer se já tá pronta? Não tô dizendo que você precisa fazer, você precisa quebrar a cabeça para fazer, mas você precisa entender o que está sendo feito ali. Tá? Isso é um item muito importante. Por que ele é um problema? Porque ela só funciona se você entender a função de matéria-prima, né? A função de cada matéria-prima adicionada ali, tá? Você precisa entender de que forma ela interage, ela incrementa esses parâmetros aqui. Porque do que adianta você colocar sua formulação e você observar que para o seu percentual de gordura, você tá com sólido não gorduroso de leite muito baixo, por exemplo. Se você não sabe que tipo de matéria-prima que você vai adicionar dentro, de novo, do seu custo, do custo que você pode pagar pela sua formulação, que vai fazer com que aumente isso.
você precisa entender o que você precisa aumentar ali, tá? Senão não faz sentido. E daí você pode se perguntar assim, mas eu posso ir testando, vou colocando e uma hora ele chega. Sim, você pode ir fazendo isso. Mas aí a gente tem um outro problema, né? Essas planilhas já vêm com alguns itens cadastrados. Esses itens podem não ser exatamente os mesmos que você usa, tá? Por mais que tenham o mesmo nome, às vezes tem diferença de composição pro seu produto, né? Que varia de marca para marca, pela matéria-prima. Tá? Um item clássico é o composto lácteo. Varia muito, porque a legislação diz que ele tem que ter um mínimo de 51% de sólidos de origem láctea. O restante, né, eu posso atingir percentual de gordura, posso colocar açúcar ali, e alguns não têm açúcar, outros têm. Alguns têm muita adição, só tem adição de gordura proveniente, né, não do leite, outros têm gordura do leite e gordura vegetal. E aí você não sabe o que é ali. Você não, esse que tá na planilha pode não ser o seu. E aí você precisa saber conferir. Você precisa saber se tá certo. Então, por isso você precisa entender a função de cada matéria-prima para saber como que incrementa isso, e você precisa saber cadastrar matérias-primas ali na planilha. Muitas vezes você consegue adicionar, e ao adicionar você tem que entender isso. Você tem que entender a função para que você consiga cadastrar uma matéria-prima nova e entender quanto dessa matéria-prima nova que você está cadastrando, que faz parte da sua formulação, contribui com gordura, contribui com sólido não gorduroso leite, contribui com açúcar, com sólido total, emulsificante e estabilizante. Você precisa entender como que isso funciona. Então, a dica aqui é: entenda os ingredientes e como eles contribuem no balanceamento de caldas, tá? Você pode ter uma planilha pronta, desde que você consiga fazer isso aqui, porque senão não funciona também, não adianta, tá? E isso é bastante importante, tá, pessoal? É um erro bem comum e que pode ser evitado se você consegue entender a função de cada matéria-prima que tá ali no seu produto, tá? E aí o terceiro erro, nosso último que nós vamos discutir hoje, e muito comum também, é a questão de economizar demais as formulações, tá? Muitas pessoas tentam economizar ao último. Eu entendo, a gente precisa economizar, né? Porque quanto mais a gente economiza na matéria-prima, teoricamente, mais a gente ganha no produto. E por que eu digo teoricamente? Né? Se você economiza demais, você acaba tendo um produto de qualidade inferior, de qualidade ruim, ou diminuindo a qualidade do seu produto, o seu cliente vai perceber. E aí a gente volta para aquela questão de valor, né? Que está atrelado ao custo-benefício, que está atrelado não só ao custo, mas, né, ao benefício, à qualidade do produto. Quanto que ele acha que ele deve pagar, que vale a pena ele pagar por aquele produto. E se você vai economizando muito aqui, gente, vai ser perceptível para o cliente. Vai ser perceptível. Alguns mais, outros menos, sim. Tem gente que não se importa muito, que não sente isso, tem. Mas tem gente que sente, tá? E aí você pode perder um cliente. Por isso que, a princípio você economiza, a princípio é vantajoso, mas se você for ver a longo prazo, muitas vezes te leva a uma perda de cliente. Então, vale a pena economizar assim? Talvez não, tá? Coloca isso na balança. Quanto que isso vale a pena, né? Entenda bem seu público-alvo, entenda se vale a pena fazer isso, tá? Então, outra coisa também, assim, às vezes, pensando assim, que você já sabe fazer o balanceamento, você já colocou na planilha, aqui é importante quando faz esse balanceamento aqui, colocar o custo por quilo de cada matéria-prima, que aí conforme você vai mexendo, você vai alterando, você já vai vendo o incremento, né, o aumento do custo da sua calda. Né? Por isso é interessante também incluir, né, uma coluna. Mas enfim, você sabendo fazer o balanceamento, sabendo colocar na planilha, ou fazendo à mão mesmo, isso pode ser feito à mão, você vai ter ali um aumento de custo. E aí você de repente olha e vê assim, ó, em 100 litros de calda, nossa, aumentou muito, aumentou demais o custo, né, do produto, aumentou, sei lá, em R$50 o custo da calda. É muito, né, mas assim, ó, pensa que você vai diluir esse custo. Esse custo em calda, quando a gente pensa, porque o volume é maior, dá a impressão de que é muito. Mas lembra que com uma calda de sorvete, com 100 litros, né, de calda, você consegue aí fazer 150, você consegue fazer 180 litros de sorvete. E aí, em cima disso, esse custo vai estar diluído não mais por 100, vai estar diluído em 150, em 180, tá? O custo por litro. E aí você, de repente, consegue ver que o custo não é
tanto, não é tão alto quanto você pensava, e muitas vezes você percebe que vale a pena. Quando dá aquele incremento, aquela melhora na qualidade do seu produto final, você consegue perceber que dependendo vale a pena você fazer isso. Eu já vou te explicar por quê. Outra questão bem importante na economia é que, gente, cuidado com o overrun. Overrun excessivo. O overrun, se vocês ainda não sabem o que é, que quem ainda é novo, não ouviu falar, é a porcentagem de ar que a gente adiciona no sorvete, né? O sorvete ali é uma emulsão, né? Contendo ali, vai ter açúcares, gorduras, água, estabilizantes, emulsificantes, vai ter tudo isso ali, né? Emulsionado, porque tem agentes emulsificantes, e aí faz o seu processo de congelamento, batimento rápido e incorporação de ar. Nesse processo de incorporação de ar, ele é chamado de overrun. Ele é um cálculo feito. Volume final, então digamos que um volume final aí, a gente tenha, a gente tem um volume inicial de 100 litros, o volume final de 170 litros. Então, 170 menos 100, a gente vai ter 70, dividido pelo volume inicial, 70, né? E aí que a gente vai ter 0,7 vezes 100, que vai dar 70%. Então, 70% é ar, certo? 70% de overrun. O que algumas pessoas fazem? Tentam aí modificar, porque a gente consegue colocar mais na mesma calda, dependendo de uma calda bem balanceada. Você coloca um emulsificante bom, estabilizante bom também, para manter esse ar também a longo prazo. Aí, o que é feito? Consegue adicionar mais ar. Só que aqui pode ser uma armadilha. A gente sabe que tem um teor ideal. E aí vai depender muito do balanceamento. Eu não vou te dizer 50%, 40%, 70%. Depende do balanceamento de caldas. Se você tem uma calda mais estruturada, você consequentemente consegue colocar mais. Mas o seu cuidado tem que ser aqui, ó. Se você coloca muito, tem armadilha. A armadilha é, quanto mais ar, né, menos os sabores aparecem, menos os aromas aparecem, mais o seu sorvete fica claro. Tá? Então, o que acontece muitas vezes? Você coloca mais ar, mas, primeira situação, você manda assim mesa e toca a ficha, vai, produz dessa forma, e aí o seu cliente depois percebe, esse sorvete não tá com o mesmo gosto, não tem gosto, tá fraco de gosto, tá esponjoso, muito ar, deixa aquela sensação esponjosa do produto, a cor tá fraquinha, daí olhando a cor fraca já dá a impressão, por mais que o sabor até não esteja fora, dá a impressão de sabor fraco do produto. Tá? Então a cor é aquela coisa, né? Não pode ser muito, mas também não pode ser muito forte e nem muito fraca. Tem que ter aquele intermediário ali e dá a percepção também. Então, olha o risco, né? Você pode perder um cliente por causa disso. E outra questão é, você viu que realmente faltou sabor, o que você vai fazer? Você vai adicionar mais sabor no produto, né? Nesse lote reprocesso, ou vai fazer um lote novo e já percebe que você precisa adicionar mais saborizante, mais corante, e aí o que acontece? Vai aumentar o custo. E muitas vezes esse custo saborizante ainda vai ser maior do que esse ar a mais que você incorporou, que você economizou nesse ar. E aí não vale a pena, entendeu? Já não valeu a pena fazer isso. Então, cuidado. Vamos tentar botar mais overrun? Vamos tentar, mas com cuidado, tá? Sempre levando em consideração isso. A dica que eu vou dar nesse quesito é isso. Não extrapole o overrun, tá? E algumas modificações, às vezes pequenas, só para atingir aqui os parâmetros, né, do balanceamento de caldas, valem a pena, porque muitas vezes elas diluem, esse custo é diluído no volume total produzido, tá? E fidelizam clientes. Olha que legal, né? De repente, se o cliente prova o seu produto e ele vê que tá melhor. E na verdade, né, se você nem alterou o custo, ele vai achar ótimo, né? Às vezes você tem que fazer alteração, sei, mas quando você não faz, ele vai sentir isso. E ele vai achar isso bom. E fideliza, né? O seu cliente começa a comprar mais de você. Então, tá vendo como às vezes isso aqui vale a pena? O seu produto fica melhor, o seu cliente gosta mais, ele fala para outro, ele fala para outro, outros começam a aprovar, outras pessoas provam, você ganha mais clientes. Então, você ganha na quantidade. Por mais que você teve uma redução aqui no seu lucro, digamos, às vezes é pequena essa redução, mas teve, você ganha, né, na quantidade, você ganha mais clientes, você vende mais. Tá? E mais pra frente aí você verifica se precisa aumentar o preço ou não. Mas aumentar a qualidade é sempre aquele negócio, melhor custo-benefício para o cliente. A gente sabe que existe um limite, eu entendo que existe um limite, né? Eu sei, mas dentro desse limite,
tente fazer o produto com a maior qualidade possível. E às vezes você está gastando mais do que você deveria, porque você não sabe fazer o balanceamento. Então, cuida com as dicas que eu te dei. Lembra dos 3 principais erros. Presta atenção nas dicas que eu passei para vocês. E esse seria o caminho mais lógico, tá? Para que você conseguisse produzir aí formulações com mais qualidade, aumentar a qualidade do seu produto final e fidelizar o seu cliente, tá? Então, pessoal, esse foi mais um vídeo do Desvendando Sorvete, né? Ressaltando então os 3 erros principais, né? O formular caldas para sorvetes. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários. Lembre que nós temos, né, o canal do Instagram, né, uma página no Instagram, página do Facebook, @Desvendando Sorvete. Se você ainda não segue a gente, começa a seguir a gente lá. E também nós temos o canal do YouTube Desvendando Sorvete. Se inscreve, que aí semanalmente, né, quando eu tô postando os vídeos aí diariamente, muitas vezes, você vai receber aí, ativa o sininho que você vai receber o vídeo, né? Você vai saber quando tem vídeo novo no canal. Então é isso, espero ter contribuído hoje com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.